Olá, ilhados! Bem-vindo ao nosso episódio de número 16. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial que vai desbloquear todas as dependências que vocês têm. Ela é terapeuta sistêmica, especialista em constelação familiar, com um foco profundo em temas como dependência emocional, dependência financeira, além de trabalhar com a energia de vida e as feridas emocionais que nos acompanham. Então, não perca esse episódio que vai ser rico de informações. Acompanhe até o final. Olá, ilhados! Estamos aqui muito felizes em mais um episódio. Meu nome é Ju Prado. E o meu nome é Mari Fávero. E hoje nós estamos com uma convidada e vamos falar de um assunto incrível para desbloquear todos os pontos que você tem na sua vida. E a Mari gosta muito desse assunto, né, Mari? Adoro, gente. É um assunto que eu amo. Autoconhecimento, desenvolvimento, terapias, constelação familiar, Ju. Não, e pra mim tá sendo tudo muito novidade, porque eu reparei que agora que eu tô buscando ter esse conhecimento. Fez uma amizade com uma louca das terapias, dá nisso, gente. E o resultado tá sendo maravilhoso, porque a gente se autoconhecer muda caminhos, muda a nossa visão do futuro, e não só a parte social, mas também como a parte no trabalho. Isso tá mudando bastante. Com toda certeza, gente. E se você não segue ainda as nossas redes sociais, convido vocês para seguir @conversilhada podcast no Instagram e no YouTube também, @conversilhada, ative o sininho, que toda a nossa primeira, segunda temporada está lá, porque a terceira a gente só está começando. Isso! Gente, não esqueçam do nosso TikTok também. E no Spotify, todos os episódios estão lá para você ouvir na sua academia, na sua rotina de trabalho. Então não tem desculpa para você não buscar autoconhecimento, tá bom? É bem isso, né, Mari? E vamos apresentar nossa convidada. Vamos falar da nossa convidada. Gente, essa convidada, ela só tá aqui por uma coincidência. Não é nem coincidência, dá pra falar que é energia. Quando a gente realmente quer que algo aconteça, a gente acaba atraindo. Ela chamou a gente. E bem no momento que a gente tava buscando. Foi incrível. Porque Uma a hora que a conexão. Mari me ligou, ela falou: Ju, o incrível aconteceu. Tu não vai acreditar no que aconteceu. Foi tipo assim. Era a pessoa perfeita. Era a pessoa, gente. Hoje a nossa convidada, ela é uma pessoa muito especial. Está aqui conosco. Nem nos conhecemos tanto, mas já parece que a gente já se conhece há muito tempo. Verdade. Ela é mentora, palestrante também, faz eventos de mulheres. É terapeuta sistêmica, especialista em constelação familiar, que nós estamos falando sobre isso hoje. Vamos falar muito sobre todos os detalhes. Ela é especialista também em temas como dependência emocional, dependência financeira. E hoje, nesse episódio, nós vamos desbloquear tudo que te impede de crescer na sua vida. Então, muito bem-vinda, Sandra. Obrigada. Sandra Obrigada, Laiola. dupla. Prazerzaço estar aqui com vocês. Que bom, então, que eu chamei, né, com vocês lá. Eu tava super... Ai, será que vou? Será que não vou? Precisa ser, né? Uma manezinha. E foi ótimo, né? Nossa conversa também por vídeo, né? Foi. Tantas coincidências que a gente sabe que não é coincidência, né? E não é comum, tá? Geralmente nós marcamos um café antes de trazer aqui no frente, aqui na mesa. Mas é realmente, como eu comentei, parece que a gente já se conhece há muito tempo. O fluir da conversa foi muito tranquilo. O fator de você ter chamado a gente. E a dúvida, né? Precisa ser manezinha? Não precisa, gente. Mas tendo uma vida aqui já é perfeito. Vocês estavam buscando e eu atendi o chamado. Foi bem. E Isso Sandra, mesmo. dá pra ver, logicamente, sotaque não é manezinha. E a gente quer saber da onde você veio, o que te trouxe até Florianópolis, na nossa Ilha da Magia. A dependência emocional. Ai, meu Deus! Sim. Gente, Conta primeiro, assim, mais. obrigada, né, por esse espaço, por essa conversa que vai ser ótima, com certeza, vai ser muito rica, como você falou. É algo que transformou minha vida. Tenho certeza que Transformou transformou a minha tua também. Então, eu tenho certeza que vai transformar aquelas pessoas que se permitirem. Porque
Em panela fechada não entra nada. Então, se a pessoa está fechada para aquela mensagem, realmente não vai fazer sentido, né? E eu vim para Floripa há 5 anos atrás. Eu sou curitibana, mas morei em São Paulo, morei em Joinville, morei em Porto Alegre. Eu sou do mundo, né? Viajada. Viajada. Minha mãe falava que eu era cigana, né? Que eu sou cigana. Então, o que me trouxe até aqui, que eu trabalhava com treinamentos de inteligência emocional e o foco era Curitiba, mas começou a expandir. E aí, por conta da expansão, né, os donos do instituto queriam abrir em outros locais. E a ideia era em Santa Catarina. E aí, eu, como queria ser o orgulho daquelas pessoas, né, tinha todo um envolvimento emocional, né, que hoje eu entendo, fui entender lá em 2019, chegou um momento que já não fazia mais sentido. Eu já estava morando aqui, os treinamentos estavam rodando já há quase 1 ano, mas chegou um momento que eu pensei, para quê? Tudo isso. E olha que legal, Sandra, tu falou que tu pontuou a questão da dependência emocional. Mas muita gente acha que uma dependência emocional é só em relacionamento, é só família. Mas existe a dependência emocional em trabalho também. E é uma das piores, eu acho. Por que acontece a dependência? Para mim, na minha percepção, dentro dos meus aprendizados e experiência, a dependência emocional, como você falou, a energia de vida, né? Então, eu trabalho muito com a energia de vida das pessoas. Para onde está voltada a tua energia de vida hoje? Então, por exemplo, uma mãe que tem recém-nascido, um bebezinho, a energia de vida dela vai estar voltada para esse bebê, naturalmente, porque esse bebê precisa dela. Na verdade, eu digo para minhas mentoradas que o bebê, se a mãe morre, ele consegue sobreviver. Certo. Até na barriga, se a mãe de repente falece ali com um bebê com 7 meses, ele já consegue sobreviver alguns. Então, ele já não é mais 100% dependente dessa mãe. Mas vamos entender que a mãe, sim, tem um foco naquela criança até um certo tempo. Acontece que tem muitas mães, muitas mulheres que acabam desenvolvendo essa energia de vida por muito tempo e não conseguem desvencilhar dessa energia. E o filho parece que também não consegue seguir para a vida, para poder... Aquela autorização, aquela permissão para poder seguir. Então, eu digo, eu vim para Florianópolis por conta da dependência, mas muito antes disso, eu já tinha a questão da dependência com a minha mãe. Porque o motivo pelo qual eu vim ao mundo foi para preencher um vazio dela. Nossa. Então, ela se sentia muito sozinha. Claro, ela tinha um sonho de ter filhos, mas naquele momento que houve a gestação, que houve ali a concepção, ela estava num momento muito solitária. Então, a partir do momento que ela faleceu, parece que eu perdi o sentido da vida. Porque até então, o meu sentido era só para preencher a ela. Se eu era o motivo da vida da minha mãe, o que eu estava fazendo nesse mundo agora? Perdi totalmente o sentido. Mas assim, ó, você sempre estudou isso? Eu comecei a estudar, o desenvolvimento humano entrou na minha vida em 2014. Eu trabalhava na hotelaria, sou formada em hotelaria. Olha que coincidência. Eu sou formada no Senac. Em Campos do Jordão. Então, e eu servia a vida das pessoas. Hoje eu sirvo de outra forma, né? Mas eu servia a vida das pessoas, recepcionando, realizando sonhos, né? Eventos, enfim. Então, até 2014 eu trabalhava na hotelaria. 2014 foi minha primeira participação num treinamento de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. Que foi pra você. Foi pra mim. Eu fui lá, você quase buscou. que arrastada. Porque como a gente estava conversando antes, as pessoas, muitas vezes, elas têm resistência a buscar o autoconhecimento, porque elas têm medo de acessar alguma coisa que não vai fazer bem. Mas elas não se dão conta que aquilo que não vai fazer bem já está acessando todos os dias na vida dela. Isso. Então, eu tenho medo de sentir dor, de sofrer numa terapia, numa mentoria. Você já está sofrendo todo dia e nem percebe. Com certeza. Mas é o medo em tudo, né? É o medo da mudança, o medo da transformação. As decisões que essa pessoa vai ter. Porque a constelação, muitas pessoas falam, fiz a constelação, então agora a mágica vai acontecer na minha vida. Não é isso. A constelação não faz mágica, né? A constelação, ela vai te mostrar uma imagem e você, olhando aquela imagem, você pega a responsabilidade na tua mão e fala, e agora? O que eu vou fazer com isso? Com essa informação que eu tenho aqui na minha mão. E assim, tá? Nossa mesa já tá diferente que a gente viu. Tem uns bonequinhos ali. Eu, Juliana, nunca fiz constelação familiar. E antes de estarmos aqui,
procurei muito saber e esse bonequinho apareceu em praticamente todos os vídeos. Então, Sandra, eu queria entender melhor o que é a constelação familiar, como funciona. Vamos lá. Eu trouxe os bonequinhos. E os meus bonequinhos são das antigas. Eu achei tão bonitinho. São das antigas, gente. É meu xodó. Já pensei em comprar bonequinho novo, de Playmobil, de madeira. Não, vai esses aqui. Por quê? Porque às vezes a gente fica esperando eu ficar mais bonito, o melhor boneco para começar a atender. Não, eles me acompanham há muito tempo e vão continuar enquanto eles estiverem servindo. Tá tudo bem. Então, a gente usa os bonecos principalmente no atendimento individual. Então, a constelação, eu já vou explicar o que é, mas ela tem algumas formas de... Tem constelação na água, que não é o meu caso, mas tem a constelação com boneco, que é individual. Tem constelação presencial, também, individual ou online, com boneco. E também tem em grupo, que eu particularmente adoro, porque a energia é outra. Essa né? eu nunca consegui Não fazer, fez? mas eu até te comentei, tem uma série na Netflix que é uma série, Uma Nova Mulher. Sim. Gente, eu assisti aquela série, a primeira temporada foi assim, final de semana inteiro assistindo, porque eu achei muito legal. E ela mostra toda a série, a constelação familiar em grupo. E também mostra a constelação dos bonequinhos. Exato. E tudo que vai trabalhando, né? Nossa, são 2 temporadas de uma história incrível. É muito legal essa série, eu indico para todo mundo para assistir. Na verdade, a gente utiliza os bonecos, mas se de repente eu chegar aqui pra gente tomar um café e não tem nada de boneco, a gente pode fazer uma constelação. Qualquer objeto pode se tornar ali na constelação, né? A gente pode utilizar. A gente utiliza até o espaço psicogeográfico da pessoa. Ela pode ficar em pé e utilizar algumas posições, né? Então, a constelação ela não é tão engessada assim. Interessante. Então, em grupo, tem essa questão da energia. Eu vou falar da constelação e depois vou voltar numa nova mulher que eu quero trazer um pontinho ali dessa série. A constelação, vou usar esse papel aqui. O que é a constelação, Sandra? A constelação, primeiro, é uma filosofia de vida. Para mim, é o que me norteia nas minhas relações. A gente olha para 3 leis sistêmicas, né? Que é onde foram trazidas por Bert Hellinger, enfim, não vou adentrar muito aqui, mas o norte das constelações são as leis sistêmicas. E eu digo assim, se você pegar as 3 leis sistêmicas e aplicar na tua vida, já é um grande desafio. Já é um grande desafio, porque não é tão fácil assim. A constelação, ela faz isso aqui. Imagine que você está aqui, vamos pegar uma novinha, né? Uma novinha. Então, aqui, ó, você está aqui e tem alguma questão que está te incomodando. Sandra, meu financeiro, meu trabalho, meus relacionamentos, saúde, algo está te incomodando, está te gerando um desconforto. Você está aqui. E tem um pano de fundo aqui que você não está enxergando. A constelação, ela vai fazer o quê? Vai te mostrar esse pano de fundo. Porque muitas vezes o teu emaranhado, eu vou usar essa cordinha, você está emaranhada com alguma coisa que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe. Na relação deles enquanto casal. E está te impedindo de seguir por algum motivo. Como eu falei, dependência emocional é uma delas, porque ela não sente a permissão de seguir para a vida porque o pai ou a mãe esperam que ela preencha ou que ela atenda às necessidades que essa mãe tem. Hoje à tarde eu estava atendendo uma mulher que está muito na questão com a mãe, que a mãe cobra, que a mãe pede, que a mãe diz, olha, você me prometeu um dia que ia me levar na viagem contigo, você tá fazendo isso lá na sua empresa, mas esqueceu de mim. Então, fica uma cobrança muito pesada para essa pessoa. E aí, ela vem com pesos, né, na vida dela, que nem são delas. Esses pesos aqui são as necessidades que essa mãe tá buscando nela, que ela não pode atender, porque o filho não tem essa função. Muita gente acaba tendo filho pelo motivo errado, que foi o que eu falei. Eu vim pelo, né? Claro que depois as coisas vão, mas o motivo pelo qual a pessoa tem, às vezes, o filho, foi o caso dessa mentorada, ela aprendeu com a mãe que ela tinha que cuidar da mãe dela. Então, automaticamente, essa crença passou para ela, ou seja, quando eu ficar velha, você tem que cuidar de mim. Impossível a gente tirar esses nós sozinha.
é mais trabalhoso. E é difícil até você Enxergar, acreditar, porque muita gente acha, a minha vida não vai pra frente porque é alguma coisa que eu fiz, porque é algo que eu não estudo, porque é algo que não tá fluindo, ou, olho grande, inveja. Sim. Mas a partir do momento que tu vai indo atrás nas terapias e vai buscando realmente os pontos cruciais, é difícil lidar. Eu passei por uma constelação familiar que pra mim mudou totalmente a minha vida. Inclusive a forma de ver a minha mãe e o meu pai. Que era muito isso que tu falou, de ter ali um relacionamento. Mas não era só isso, eu tinha irmãos, tinha isso, tinha tudo. Então era muita coisa que eu carregava e que, gente, eu era só uma menininha. Exatamente. E na constelação você vai Exatamente. aprendendo isso e vai desfazendo, soltando os pesos que você carrega. Isso, vai tirando isso aqui, ó, né? E devolvendo. Olha, essa necessidade é tua, não é minha. Sinto muito, eu não tenho pra te dar. E aí vai tirando, entendeu? Só que assim, não é fácil sozinha, realmente. Não é um processo. E aquilo que você falou, eu era só uma menininha. E a constelação, ela não tá aqui pra culpar pai e mãe. Pra botar um agressor na história. Ele tá aqui pra te mostrar que talvez ela aprendeu da maneira errada. Tá, mas eu te pergunto, como que eu sei que eu preciso fazer uma constelação familiar? Como que eu vou procurar você? Quem são as pessoas que te procuram? Nem tudo é sistêmico, tá, gente? Vamos por aí já. Que, né, nem tudo é... será que é sistêmico? Será que é com a minha avó, com a minha mãe? E aí a pessoa quer ficar cavocando lá, ao invés de olhar pra frente e eu não tenho informação, não fui buscar... E é isso. Então, nem tudo é sistêmico. As pessoas que vêm me procurar é porque tem alguma coisa realmente incomodando. E é claro, né? É igual dor de dente. Você vai no dentista quando tá doendo. Você não vai lá, oi, tudo bem? Vem aqui só... Tem gente que vai. Eu gosto de ir lá pra fazer uma limpeza, pra ver se tá tudo bem, né? Pra prevenir qualquer coisa. Mas, geralmente, as pessoas vêm quando já tá doendo, quando tem alguma coisa bagunçada. Muitas pessoas, às vezes, vêm para buscar uma resposta, uma salvação. E tudo isso eu vou avaliando na conversa, né? Quando a pessoa busca, por exemplo, uma mulher veio buscar a constelação e falou assim, olha, me falaram... Sempre tem. Quero fazer constelação. Falei, legal. Qual é seu tema? Que é a questão da pessoa. É a parte financeira. Por que eu pergunto? Eu não preciso saber a história toda da pessoa. Quanto menos eu souber, melhor. Por quê? Porque a gente tem essa questão de querer ajudar as pessoas, né? A gente já tem essa alma, né, de cuidadora. Então, para eu evitar intervir nessa busca por ajudar, quanto menos souber, melhor. Durante a constelação, eu vou fazendo algumas perguntas, algumas associações. Mas eu pergunto antes porque tem gente que quer... eu quero constelar meu filho. Aí o filho tem 30 anos. Aí eu falo, olha, então, você pode constelar esse incômodo que você tá tendo com relação ao teu filho. Por exemplo, meu filho tá perdido e tal. Então, vamos constelar esse teu sentimento. Não ele. Não ele. Se ele não quiser, Se não ele é tem adulto, como. Não. Uma criança, sim. E muitas vezes, porque a gente vai ver... Porque na criança tem alguma coisa relacionada aos pais. Se a criança está apresentando alguma coisa, pode saber que tem alguma coisa ali relacionada aos pais, aos avós. Por exemplo, teve uma criança que tinha muito comportamento na escola agitado, sempre dando trabalho, sempre trazendo um movimento de olha para mim e tal. Sim. A gente foi olhar a constelação e na constelação em grupo, o movimento foi qual? Que a avó estava buscando a morte, ou seja, ela não tinha mais energia de vida, ela tinha perdido o esposo, tinha um luto ali mal elaborado, e aí ela não tinha mais vontade de viver. Aquele neto, na verdade, ele colocou movimento na família para essa avó não desistir da vida. Nossa, eu tô toda arrepiada só de ouvir isso. Ô, Sandra, mas deixa eu entender melhor. A constelação é uma terapia? Terapia breve, né? Porque tem algumas então, são coisas... sessões, não é um dia. É uma única sessão. Por que breve? Porque já vai te dar uma imagem. Então, ok, fiz a constelação. Olha, Sandra, meu filho, então, por exemplo, meu filho aqui tá tendo um problema lá na escola. Ok, vamos olhar para isso. Pum, vem aqui. Aí na constelação aparece o quê? A avó buscando a morte. O avô, né, morto. Mas como que você tem esse entendimento? Estudo. E energia. Estudo. E assim, tudo depende da posição da pessoa, do movimento que ela faz. O que acontece? O campo morfogenético, já vou abrir para você falar, mas só para... O campo morfogenético é o quê? É o campo que a gente acessa do inconsciente coletivo. O nosso trauma, ele mora no corpo.
Então, traumas de guerra, de mulheres que foram deixadas, a gente vai trazendo no nosso corpo esse trauma. Por exemplo, eu fiz um workshop em Porto Alegre, as mulheres de lá são muito o quê? Fortes, batalhadoras. Por quê? Porque vem de momentos de guerra, mulheres que foram deixadas, ficaram abandonadas porque o marido morreu, enfim, e tiveram que dar conta. E tiveram que ser fortes e assumir esse masculino forte. Então, aquela coisa, sabe, de guerrear. Então, ela vai trazendo de geração em geração, a célula vai trazendo essa energia. No campo morfogenético, vai o quê? A gente vai sentindo no corpo algumas coisas. Então, quando a gente está lá na constelação em grupo, as pessoas começam a sentir, porque elas estão acessando o inconsciente coletivo através do campo morfogenético e através dessas sensações, e eu também vou dosando para ver se aquilo não é dela, porque às vezes ela pode estar trazendo informação lá dela, mas não é à toa que ela está acessando também. Então, a pessoa que é chamada, por exemplo, olha, você vai... Eu não gosto muito da palavra representar. Certo. Mas ela representa um elemento. Então, por exemplo, você vai representar o elemento mãe, ela vai representar o elemento pai, ou ela vai representar a avó, o amor, o dinheiro, enfim, um elemento. Ela vai sentir como é estar ali. E ela vai sentindo no corpo e ela vai me trazendo as informações. E não é à toa. Se ela foi chamada para representar, é porque tem algo da história dela que coincide com a minha. Uau. E é incrível porque tu tá ali fazendo a constelação, teve momentos assim que tava guardado 7 chaves lá no meu subconsciente da minha infância, que me atrapalhava na minha vida adulta, que me atrapalhava no meu trabalho, até na questão financeira. E aí muita gente fala, a constelação tu vai sair novo. Não, tu vai ter uma chavezinha pra abrir e acessar todas as dores pra você conseguir lidar com aquilo e aquilo não te atrapalhar mais na tua rotina. Então, muita gente acha que, nossa, é igual ir numa cartomante e ler as cartas. Nossa, eu vou sair com a minha vida toda feita. Não é assim, gente. Não. É um processo. E por isso que é uma terapia breve, porque naquele momento ela vai ter consciência, ela vai ter a imagem. Ó, se formou a imagem é essa. Não é mágica, não vai mudar a tua vida para sempre, mas ela vai dar o start para você se responsabilizar. Entendi. A minha mãe tá buscando a morte. Isso. Eu não vou salvar a minha mãe, mas eu vou entender essa dinâmica. E será que não vem o medo daí da gente entender realmente isso? Aí que tá. As pessoas têm medo de acessar, porque aí elas vão ter que tomar a rédea da própria vida. Porque eu não vou fazer por ela. Eu não posso ir batendo na casa dela e falar, olha, a senhora tá buscando a morte, veja bem. Não é bem isso. É como qualquer terapia, né? Eu acho que eu aprendi uma frase que marcou a minha vida. Você pode ajudar uma pessoa até certo momento. A partir dali, é essa pessoa que tem que fazer. Com qualquer terapia, com autoconhecimento, com estudo, com a vida, com carreira, com tudo. E tu estava questionando da questão da terapia, a diferença de uma terapia. Sim. A gente tem as terapias normais, né? Que é a terapeuta, uma psicoterapeuta, uma psicóloga. Qual que é a diferença, Sandra, da constelação para uma terapia normal? Casos de depressão, por exemplo, a gente pode olhar, né, nesse caso, porque o caso da depressão, por exemplo, pode ser, não é assim, X igual a Y, ou X igual a 1. Não é uma matemática. A gente vai olhar para a história daquele ser humano, mas a gente sabe que, como é sistêmico, o que é sistêmico? Tem todo um sistema por trás disso. A psicologia, enfim, outras terapias, muitas vezes vai olhar para o indivíduo. A constelação, ela vai olhar para o indivíduo e o sistema que ele pertence, o que ele pertenceu. Então, por exemplo, a depressão, a gente não pode tirar, né, da pessoa ir buscar uma ajuda, uma terapia mesmo, um psicólogo, um psiquiatra, quem sabe. Não podemos tirar essa opção. Mas também a gente pode olhar se de repente essa depressão não está ligada a um ente que morreu. Já vi casos, por exemplo, de meu irmão faleceu antes de eu nascer, ou eu era gêmeo e faleceu, né? Só eu que vim. E às vezes a família esconde ali, não passa pra frente. Ou às vezes uma avó mesmo, a própria mãe faleceu, então a minha mãe faleceu, eu já perdi o sentido da vida, fui para uma depressão. Por quê? Porque para mim eu estava indo em direção à morte, porque para mim, inconscientemente, tinha acabado a minha
o meu propósito de vida, porque o meu propósito era ser a vida da minha mãe. Por isso tem que tomar muito cuidado até para quando você fala pro meu filho, você é a minha vida. Você é tudo para mim. Você tá mandando a mensagem lá pro inconsciente dele que ele é tudo para você. Depois cria uma dependência emocional, aquele cordão umbilical que tá com 30, 40 anos o filho e não cortou o cordão Ele umbilical. não sente a permissão de ir. Ou você é minha vida. Assim como minha mãe, ela morreu. Aí então, se eu era a vida dela, e agora? Então, minha vida foi embora. Então, a depressão, por exemplo, pode ter outras questões ali ligadas a mortes não elaboradas, mortes que onde eu quero seguir inconscientemente aquela pessoa. Tá. Então, só para eu entender, a constelação, então, a gente estuda, vamos dizer, algo que passou, algo da nossa família. E nesse caso, a depressão tem como a gente estudar com hoje um problema muito comum da nossa sociedade, que é a ansiedade. Também A tem. ansiedade que pensar no futuro, porque até agora a gente está falando muito do passado, né? Tem como a gente estudar o passado e tudo mais. E essa nova, não é uma nova, né? Mas A nova onda. a nova onda, essa questão da ansiedade. Hoje a gente vê acontecendo em menores idades ainda, na adolescência, logo começando ainda a carreira, começando a vida. Tem como a gente entender melhor isso também na constelação, nesse tipo de terapia? É até um ponto, né, a se olhar que a depressão, eu digo assim, até a constelação, ela não tá focada só em ficar cavocando o passado. Ela até dá uma olhadinha, deixa eu ver. Ah, entendi. E segue. Entendeu? A gente não fica lá atrás cavocando, entendeu? Segue tua vida, segue teu rumo, não fica ali cavocando culpado, vai, né? Meio que te coloca no teu lugar, é onde você deveria Exato, estar Mari. na tua família. Exato. Porque aquilo que vocês falaram, dependência emocional não é só relacionamento, é qualquer relação. E a dependência emocional tá na energia de vida que você coloca. Aonde tá a tua energia de vida? Tem mulheres que focam só no trabalho. Só no trabalho. E aí não tem energia de vida para cuidar. Inclusive, eu vou fazer um workshop, né? Sobre isso, sobre as funções que nós temos. Função mulher, função esposa, que é diferente. O padre fala, então eu vos declaro marido e mulher. Não, marido e esposa. Porque mulher, a gente é muito antes de ser esposa, a gente é muito antes de ser mãe. Mesmo, senão tem que ser homem e mulher. Exatamente. Não marido e mulher. Exatamente. Então, inclusive, eu vou fazer um workshop em novembro. Então, me sigam lá no Instagram depois. Isso mesmo. Depois eu passo no Instagram. Que eu vou trazer um workshop. Vão ser 5 horas ali que a gente vai estar junto falando sobre a energia do feminino e do masculino. Sobre as funções. Que se a gente aprendeu tudo errado, a gente está replicando errado. Então, se eu aprendi com a minha mãe que ser mãe é abdicar de tudo, eu vou abdicar também. Se eu aprendi que eu não posso depender dos homens, eu não posso, eu tenho que ter dinheiro para comprar a minha calcinha, porque lá atrás teve história de separação, de traição, eu vou para minha vida o quê? Focada só no trabalho, para não depender de homem nenhum. Então é tudo uma grande confusão que a gente pega com a gente e leva para a vida. E não é só de uma família, eu vejo a sociedade mudando. E aí a ansiedade, que é a pergunta que você fez, a ansiedade, a minha percepção é que tá uma competição. De quem é mais ansioso? É o Rivotril, é o Lantal, é não sei... Não, e Gente, também isso daí não é brincadeira, é um uma remédio. competição até de quem é melhor em tudo, né? O melhor carro, o melhor cabelo, o melhor look, o melhor tudo. E As redes sociais, né? Elas fazem redes com que tenha sociais, essa comparação muito grande. Exatamente. Então, é uma ansiedade por ser campeão. Melhor em tudo, ter o melhor. Aí então, tudo... Ai, não sei qual é o meu propósito. Gente, o que você se propôs fazer hoje por você? O propósito é isso. O que você se propôs fazer hoje? Não pensar lá na frente, né? Exatamente. Eu acho que esse é o tchan. Porque a gente hoje, você falando de papéis de mulheres, né? Realmente a gente tá numa sociedade completamente diferente da sociedade da minha mãe, né? Hoje em dia a gente tem que ser boa mulher, a gente tem que ser boa dona de casa, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que ser auto-independente, a gente tem que ter uma profissão. Então, Mas assim, quem disse Mulher isso? Maravilha. Mas quem disse isso pra gente? Aí, aqui tá. A sociedade impõe de Quem uma é a certa sociedade? forma. A e família. o nosso Quem passado, é a sociedade? a nossa família. E aí vai moldando as nossas crenças sobre o futuro, as crenças sobre merecimento.
E não é por mal, mas causa o mal. Porque aí elas fazem isso por quê? Para sobrevivência, para não repetir talvez um erro que teve lá atrás, mas a gente acaba dando uma volta e se tornando tão iguais quanto. Então, minha mãe falava assim, não dependa. Ela tinha conta escondida do meu pai, porque se acontecesse alguma coisa, ela tinha lá um... Olha! Então, assim, não dependa, trabalhe, faça isso, faça aquilo. Aí a Sandra, maluca, tinha 2 trabalhos, o Diogo morava em São Paulo, porque ele foi promovido. Eu falei, vai você, porque eu tava começando desenvolvimento humano. Eu falei, nossa, agora é minha vez de, né, tô apaixonada, quero fazer isso pra minha vida. Comecei a trabalhar com os treinamentos. Aí ele morava em São Paulo, morou por 2 anos lá. Isso eu conto até no workshop. Ele morou por 2 anos, eu tinha, né, a gente tem 2 filhos, eles eram pequenos. 2 filhos, 1 cachorro, faculdade e 2 trabalhos. E a gente Mulher Maravilha. Mulher Maravilha era o bolo do aniversário, era Mulher Maravilha. Aí me pergunta, pra que tudo isso? Porque me falaram que não podia depender. E só que aí a minha mãe foi ausente, ela foi presente, mas ausente, ela ficava em casa. Então não quer dizer, gente, que tem que trabalhar ou tem que ficar fora. A escolha é tua. Porque eu já conheci mulheres que a mãe trabalhava fora e sentia a dor do abandono. E tinha mulheres que a mãe ficava em casa e também sentia a dor do abandono. A questão não é essa. A questão é como trabalhar tudo isso. A minha mãe foi ausente com a gente, teve alcoolismo, né? Foi um problema ali com a nossa família. Eu jogava garrafas e garrafas fora. E quando eu via, surgia mais garrafas. Então eu jogava gelo, né? Cuidando dela ali, ela tendo um monte de problema. Então, assim... A filha cuidando da mãe. A filha cuidando da mãe, trocou o lugar, né? Então, assim, aí o que eu fiz? Não, vou ser diferente. Vou ser diferente. Que isso? Minha mãe foi pra bebida porque ela era dependente do meu pai. Porque ela ficava em casa. Ó o julgamento. Aí eu me coloco lá como grandona, né? Já vem a hierarquia lá das leis sistêmicas. E aí, nesse julgamento, vou fazer diferente. No final das contas, quando eu entendi tudo, eu tava igualzinha a ela. Ausente, cansada, perdida, viciada. Quando eu falei da constelação que eu fiz, eu cresci com o meu pai falando: a tua mãe se separou de mim pra curtir a vida, a tua mãe foi pra Floripa pra aproveitar a vida. Então eu cresci com aquela sensação de que a minha mãe não me queria, que ela queria curtir a vida dela, que ela queria aproveitar. Vim atrapalhar. Sim, aí depois da constelação eu consegui compreender que a minha mãe vivia em um relacionamento abusivo, não era saudável, foi traída várias vezes e aconteceram inúmeras situações. E ela resolveu dar um start novo pra vida dela. Saiu do interior e veio morar pra Floripa com os filhos. Mas eu cresci com aquela coisa do meu pai falando, porque a tua mãe foi curtir a vida. Depois que eu fiz a constelação, eu consegui compreender que eu, no lugar da minha mãe, teria feito igual. Você falando, eu fico pensando, quem nunca? O 30 anos. Como a idade 30 anos pesa? 30 a idade do sucesso. 30 a idade do sucesso. Você tem que ter um relacionamento bom, você tem que ter uma casa boa, você tem que ter uma família. Chegou os 30 anos, eu tava tão preocupada em tudo isso. Será que eu tô sendo boa? Será que eu cheguei? Será que os 30 anos foi de sucesso mesmo? Então são coisas que realmente... é o que tu falou. Quem que é a sociedade? Quem que tá colocando isso pra você? Coloque nomes. Me dê nomes. Mas a gente carrega isso como um peso de, nossa, preciso fazer isso porque senão vão me julgar. Gente, o coleguinha não tá nem aí pra tua vida. E se tiver? O coleguinha, se tiver, é porque a vida dele tá menos interessante pra ele ficar cuidando da tua. Sinto muito. Porque cuidando, realmente, focando, se fosse fazer tudo que tu faz, não é todo mundo que vai fazer. Exatamente. Mas a gente carrega aquele peso, né? Ai, não mereço, vai dar certo, não vai. O que os outros vão pensar? Como é que a constelação ela explica pra gente tirar esse peso das costas? Assim, é tua expectativa, não é dos outros. Sinto muito. A gente usa muito sinto muito na constelação. A gente não usa me perdoa, me desculpa. Me perdoa, se eu falar me perdoa, eu tô colocando você num lugar de maior, que você tem a capacidade de me perdoar. Eu tô dando pra você, né? Então, não é isso. Eu sinto muito se eu não sou o que você esperava. Se aqui, como a mãe esperava que ela cuidasse,
e hoje a gente fez um exercício juntas, que ela ficou muito emocionada e se sentiu muito, depois, leve, mas ela vai voltar para a vida real dela, onde a mãe dela vai exigir dela. Então, o que ela vai fazer depois dessa constelação? É aquilo que ela aprendeu. Eu sinto muito. Ela viu uma imagem. E essa imagem é uma menina, que é a mãe dela, pedindo para ela assumir esse lugar de mãe, porque quem não deu foi a mãe dela. A minha mãe não deu, e aí eu venho com um buraco. Aí você agora me preenche. Aí a filha olha para ela e fala, mãe, eu sinto muito, eu não tenho o que você procura. Sinto muito. Sinto muito. Ô, Sandra, e os teus clientes, assim, eles buscam mais em relação à parte financeira, dinheiro, Geralmente amor, relacionamento? Relações de forma geral. Esse peso, essa não permissão. Tem de dinheiro também. E o dinheiro, gente, tá muito ligado a essa dependência financeira que eu digo. Muita gente acaba não tendo dinheiro ou tá no vermelho porque elas não têm a coragem, né? E aí vem a dependência emocional, porque a dependência emocional é o que te prende emocionalmente a alguém. Ah, eu não quero te chatear, eu não quero te magoar, ou eu não quero que você tenha uma visão distorcida de mim. Se eu falei não, aí ela vai... O que será que ela vai falar de mim se eu falar que não? Aí ela já tá com medo do que vão falar, entende? Então, tudo é ligação emocional. Então, o financeiro tá muito ligado à coragem que você tem de falar assim, ao invés de você falar... Eu não tenho, eu também tô no vermelho. Aí você falar, olha, eu tenho, mas eu tô com um projeto pessoal aqui, não vou poder emprestar, não vou emprestar. Porque eu escuto, assim, muita gente falando, nossa, eu trabalho, entra dinheiro e parece que eu não tenho nada. Eu Porque não as pessoas consigo estão guardar. vivendo como uma criança, aí que vem a ansiedade de querer ser campeão, de ter tudo melhor para mostrar para os outros, acaba... O que eu tô devendo? Eu tô gastando mais do que eu ganho. Quem não tem organização financeira é uma criança que não sabe. Que está gastando mais. Vamos começar por aí já. Por isso que eu falo que nem tudo é sistêmico. Pode sim ter histórias de escassez aqui, de perdas, onde eu posso estar interligada? Posso. Mas vamos olhar também para a pessoa em si ali, para esse comportamento que ela está tendo. E eu, como mentora, também eu não vou só na constelação. Como mentora, eu vou analisar, claro, depende se a pessoa quer uma mentoria também. Eu não vou obrigar a pessoa. Lógico. Mas na mentoria eu vou analisar todo o histórico da vida dela. Na mentoria individual eu aprofundo bem, né? Eu vou fazer todo um levantamento da história, claro que ela vai me trazer a história dela, né? É aquilo que o teu pai contou uma coisa, tua mãe contou outra, o que ela me traz é aquilo. Com aquela informação eu vou analisar o porquê que ela está tendo alguns impedimentos na vida. Eu vou trabalhar a energia de vida dessa pessoa na área financeira, de saúde e relacionamento, nesses 3 pilares. O financeiro também tem essa ligação de, ao invés da pessoa falar não posso, né, não quero, falar não posso. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, meu irmão vivia em apuros. E assim, a pessoa parece que nunca acaba, né? Você está sempre emprestando, ajudando e parece que a pessoa está... Chegou um momento que eu entendendo isso, eu falei, olha, eu tenho esse dinheiro, mas eu não vou emprestar, porque eu vou usar para um projeto pessoal meu, então sinto muito. Virou a cara. Lógico. Não dói. E por isso que muitas pessoas não não conseguem, porque elas não querem sentir a dor do abandono, a dor da rejeição, ser mal falada. Ser mal falada. Eu tenho que bancar. Quando a gente fala da parte financeira, a gente vê muitas crenças relacionadas até na questão do passado também, mas na questão da atualidade. Eu viajo muito, eu vejo muito que o brasileiro, ele tem muito uma mentalidade escassa sobre o dinheiro e muito aquela mentalidade que o dinheiro tem a ver com honestidade. Então, eu já escutei muitas vezes aquela frase, nossa, eu prefiro ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Gente, quem falou que a riqueza tem a ver com a honestidade? Exato. A honestidade é uma coisa de valores, é pontos teus, cruciais, o seu ser. Agora, o financeiro, a riqueza, é classe social, gente. Acho que até bloqueia a gente, né? A honestidade, ela vai te acompanhar tendo dinheiro ou não. É teu, é valor. Né? Isso, é um valor que você vai carregar. Indiferente você tá rico ou você tá pobre. Tem outra frase que também que dizem, né? E aí entra que quem que fala pra gente? A gente cresce ouvindo essas coisas, né? Cresce ouvindo. Ai, depois que ficou rico, nunca mais falou com os pobres. Uhum. Gente, é claro que o rico não ande com o pobre. Se você tava olhando. Não ande com pobre que isso é ruim pra ti.
porque tu vai pegar as manias dele, que não sei o quê. Daí eu fico, meu Deus. Mas ao invés das pessoas pegarem e estudarem um perfil de uma pessoa que atingiu a riqueza e tentarem melhorar, Sim. é melhor julgar essa pessoa que atingiu um lugar que na qual aquela pessoa que tá julgando acha que não vai conseguir chegar. Então é muito melhor diminuir ela para que você fique alinhado no mesmo ponto e tudo certo. É muito melhor do que eu me movimentar, ir atrás, buscar terapias, autoconhecimento para me igualar a essa pessoa. A mudança, ela precisa de energia do corpo da gente, né? Então, imagine que eu tenho um comportamento e esse comportamento me acompanha. Eu tenho 45 anos. Então, eu tenho um comportamento de quando acontece isso, eu faço aquilo. Ele me acompanha pelo menos aí uns 30 e poucos anos, porque desde ali 7, então uns 40, 30 e poucos anos. Para mudar esse comportamento, não é do dia para noite. Nós somos uma grande cebola que vai descascando, né? Então, por isso que a constelação é uma terapia breve, mas talvez você precise de mais acompanhamento, você precise de terapia, você precise de... A constelação não é um negócio que você vai fazer todo mês, né? Então, nós somos uma cebola, você vai tirando a casca e tira mais uma. Eu me iludi uma vez, quando eu fiz o treinamento de inteligência, eu falei, nossa, agora não preciso mais nada. Já fiz. Nossa, minha vida tá feita, nunca mais vou ser feliz para sempre. Engana. O processo de Engana. autoconhecimento, ele é um processo que ele inicia e ele nunca vai acabar. Nunca, A partir do momento gente. que você dizer assim, nossa, eu já me conheço totalmente, cara, tu tá totalmente errado, porque tem várias coisas que você não se Até conhece. porque, quando a gente ultrapassa e vai para um outro nível, por exemplo, tenho mentoradas que foram para um próximo nível. Nesse novo nível, vem novos desafios. Vem. Sabe o que eu ia falar pra você? Ah. Eu tava na casa da Mari, a gente organizando as coisas do podcast, e ela pegou e falou assim: eu vou fazer um teste contigo. Eu já sei o que tu é, mas eu vou fazer um teste contigo. Eu falei, pronto. Porque ela, como eu te falei, Cobaia. ela é a terapeuta, não sei o que lá, constelação. E tá sendo muito positivo pra mim. Porque hoje eu tô me interessando. E eu tô vendo que a partir do momento que eu tô me conhecendo, eu tô cada vez melhor. E Isso. não melhor no meu relacionamento, melhor na minha vida 360. Tô conhecendo mais as minhas atitudes, os meus relacionamentos, a minha vida do trabalho. E tá sendo fantástico. Isso reflete, né? Fantástico, maravilhoso. Agora tu me fala. O que ela fez? Agora explica. Agora me explica, porque eu sei que eu sou o I. Eu sei que eu sou o I. Gente, ó, como eu falei, é sempre bom ter uma amiga louca das terapias, entendeu? Ela vai sempre buscando. E assim, como a Sandra comentou, a pessoa ela vai buscar essa questão de autoconhecimento quando acontece algum baque na vida dela. Eu comecei o processo de autoconhecimento porque eu vivi um relacionamento extremamente tóxico. E aí eu fui buscar essa questão de me conhecer. E depois que eu comecei, eu nunca mais parei. Mas não é só da terapia também. O teste que a Ju tá falando é um teste DISC das personalidades. E eu brinquei com ela. Eu sou totalmente dominante. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de esquematizar. Eu sou metódica, eu sou dominante. E a Ju, ela é toda amorosa, carinhosa, influente. E aí eu fui fazendo o teste dela. Ah, tá. E ela assim, mas o que tá dando? E eu, cara, acontecendo? é uma personalidade totalmente diferente da minha. Mas a gente dá certo, tudo sob controle. Não, e é bacana porque realmente, depois quando fez o teste, ela começou a me ler o meu perfil I, que daí eu fui buscar entender o que é o perfil I, e eu ficava, nossa, sou eu. Nossa, tenho certeza que sou eu esse daqui. Cada frase que eu li, ela, é eu. Nossa, você sabe. Eu todinha. É, eu. E daí, a partir disso, tu vai buscando mais. Porque assim, Sandra, essa questão de constelação, terapia e tudo mais, hoje eu tô vendo que tá em alta. As pessoas estão buscando, né? E por que dessa mudança? Nem tanto, né? Eu tô fazendo de conta que estão buscando. Eu também tenho pessoas que compraram mentorias em grupo, por exemplo, e quase Só não pra comprar. aparecem. Mas até a terapia, tá, Sandra? Eu digo a terapia normal. Quando eu comecei a fazer, meu Deus do céu, no início, tudo certo. Tu vai lá, tu tá conversando, bate-papo. Quando tu começa na terapia, que eu amo a minha terapeuta, Lu, um beijo. Amo você. Inclusive. Não me julgue. Mas quando tu começa, gente, eu matava as terapias, porque, tipo assim, eu não ia. Quando ela começava a jogar as coisas na minha cara, tu é isso? Tu é desse jeito? Ela dizia assim pra mim. Eu voltava pra casa com aquela sensação, o quê? Eu tô pagando Filha pra da uma mãe. pessoa falar mal de mim? Mas eu vejo que cria também uma dependência. Por quê? E não da Mari, mas as pessoas que estão ao meu redor hoje,
todos fazem terapia. Uhum. E quando eles falam alguma coisa, eles já falam assim, nossa, minha terapeuta aqui ia ter orgulho de mim. Uhum. Sabe? Eles mesmos já fazem a autoanálise deles. Naquele momento eu fico, mas por quê? Então parece que hoje é tão presente, você comenta muito. É porque a gente senta no sofazinho com a terapeuta, gente, e a terapeuta descasca. Dale. Teve uma frase até que a Luana Piovani falou em um podcast. A terapia não é pra passar mão, é pra tomar porrada na cara mesmo. Então tu tá lá, é doloroso? É triste? É complicado. Até você pegar e dizer assim, ok, beleza, entendi. E aí tem o processo da compreensão. De Aí absorver. depois da compreensão tem a mudança. Então, assim, quem fala, ai, fui lá, fiz uma sessão de terapia, ou ai, tô fazendo terapia, mas tá fazendo e tá indo atrás de realmente buscar melhoria, ou tá fazendo só com uma válvula de escape? Porque tem muita gente que usa isso também. Eu uso, faço terapia, não é nem usar, né? Eu faço terapia há mais de 7 anos. E pra mim, é uma mudança na minha rotina. Tudo é para quê, né, gente? Para quê? O que tá por trás da tua ação? Para que você tá fazendo isso? Porque tem gente que vai fazer terapia para jogar na cara do outro que ele tá errado, que ela sabe mais, né? Então, é o para quê. E também, legal dar orgulho para terapeuta. Claro, eu como mentora, ver as minhas mentoradas tendo o resultado é o que a gente mais quer. Né? Então, essa semana tendo ali notícias de mentoradas lá de 2021, falando, Sandra, Uau! né? Sou mamãe, nossa, eu falei, não acredito, que coisa boa, me manda foto dela e tal. Com notícias, é muito gostoso receber. Eu falo, gente, não é só de perrengue que vive uma mentora, né? Pelo amor de Deus. Mas é o pra quê? Pra quê que... não, eu fiz um filho pra dar orgulho pra minha mentora. Peraí. Não, eu fiz isso, fiz aquilo por mim. E vou compartilhar com ela, porque eu sei que ela vai ficar feliz comigo. Olha que bacana isso que tu falou, por mim. O auto se conhecer é também você entender o que te agrada. Qual que é o seu prazer? Porque às vezes a gente acha que o prazer tá na outra pessoa. A gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho, sendo que não tem uma outra pessoa. Então a gente não busca sozinho. A gente quer entender melhor nós pra gente ver o que nos agrada. O que a gente quer. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que eu vejo assim, não viajo sozinha nem a pau. Mas eu o tô querendo processo. viajar sozinha. Olha. Eu adoro, vai lá. Eu incentivo Depois muita eu vou querer gente. Dicas de lugares. viajar. A É. Ju que fala, nossa, eu não consigo. É um processo. É. E assim, pra você estar numa viagem sozinha, você tem que se conhecer muito bem. E não adianta também, eu não consigo viajar sozinha. Aí, não, mas tu tem que viajar. Aí, do nada, então eu vou viajar. É porque o outro falou que tu tem que sentir, absorver quando é o teu momento de maturação. Porque aquilo de limite que você estava falando, né, Mari? O limite, eu posso te ajudar até aqui. Então, eu até falo, inclusive, a pessoa sai lá da constelação, nossa, que legal. Nossa, lembrei da Ju, lembrei da minha mãe, lembrei... Então, tá, como é que eu faço para indicar e tal? Fala. Quando a pessoa tiver alguma questão, você fala assim, nossa, isso me lembra muito a Sandra, me lembra uma constelação que eu fiz. Olha, de repente, segue ela aqui no Instagram. Até aí. Até aí. Por quê? Porque tem gente que fica... Tu tem que ligar, marca lá. A mulher, às vezes a esposa, olha, esse aqui é o meu marido, vai fazer uma constelação. Eu falo, tá bom, me passa o contato dele, ele vai agendar. Aí parece a mãe dele agendando E o cara nem quer. Às vezes nem quer. Faz obrigado. Eu lembrei do caso da menina que me procurou, porque disseram pra ela, por causa do financeiro, me disseram que se eu tomar meu pai e minha mãe, aí meu financeiro vai fluir. Falei, olha, então, vamos esperar um pouquinho. Né, eu não vou fazer esse tipo de trabalho, né? Eu falei isso pra ela, falei, vamos esperar um pouquinho, porque assim, você tá querendo barganhar. Eu quero ter dinheiro, eu vou tomar só meu pai e minha mãe só porque eu preciso do meu financeiro. Então, na real, você não quer tomar seu pai e sua mãe. Você tá preocupado com o seu financeiro. Então, vamos esperar um pouquinho você amadurecer isso, porque o motivo pelo qual você tá buscando a constelação não é muito saudável. Às vezes ela vai buscando uma mágica. Que eu faça a mágica pra ela, que ela, deixa eu fechar os olhos. Então tá, fiz um movimento, tomei meu pai e minha mãe. Olha aqui, se tu fizer isso, tu vai ter que se desespera, tá?
Pode sentar lá que tu vai ter Mas lista de espera. é muito demorado, ao meu ver, o processo da constelação. A constelação não Porque- trabalha o tempo Cronos. E ela dura, quando eu fiz, né, a moça me explicou que ela fica reverberando Isso. durante um ano. Isso. Então, durante um ano, tu vai ter processos de cura que tu fez uma constelação. Então, não é do dia pra noite Não. que você vai sair bem. Depende até, pode ser 6 meses, 1 ano, 2, depende muito do que você faz com aquela imagem também, que você tá levando com você. Dinheiro, por exemplo, é a imagem que a pessoa tem. Muitas coisas, gente, eu vou perguntar e vou estudar a imagem que ela tem de relacionamento, imagem que ela tem de ser mulher, de ser mãe, de ser filha, que é uma das coisas que eu pergunto na mentoria individual, num formulário, que elas têm que responder. Eu pergunto, o que é ser filha para você? Muitos não sabem responder. Por quê? Porque, Pensando aqui. É? Porque teve porque uma não, visão. não vivenciaram ser filha. Porque viveram em função de agradar, de ser a felicidade dos pais. Entende? Então, o filho, ele tem uma Como a função. e tudo influencia, né? Tudo Ô, influencia. Sandra, a gente conversou aqui, logo que a Mari falou, nossa, o nosso santo bateu muito rápido, parece que a gente já Já se conhecia. se conhecia. E ao mesmo tempo tem gente que absolutamente não fez nada pra mim. Eu já Ai, o santo não bateu. O nosso sistema, né, falando um pouco agora de programação Isso. neurolinguística, Ah. né, que eu também sou formada em PNL, o nosso sistema, como eu disse, para mudança de comportamento, a gente vai gastar energia. Então, se eu me comporto dessa maneira e quero uma mudança, não é do dia para a noite, mas eu preciso agir. Então, amanhã eu faço um pouquinho diferente, depois um pouquinho mais, e aí o corpo vai precisar gastar energia. Nosso corpo quer economizar energia, né? Mesma coisa quando eu olho para a pessoa e falo, nossa, fica cara. O nosso sistema, ele já bateu, fez o raio-x rapidão, segundos. Só do visual? Só do visual e me lembrou alguém. Pronto, gostei ou não gostei. Ah. Entendeu? Então, você me lembra, você não sabe, às vezes não tem consciência, mas o teu sistema já escaneou e foi lembrar de alguém, ou por exemplo, o nome. Eu, quando era adolescente, adulta, eu não gostava do nome Rosângela. Não, eu nem conhecia direito a pessoa. Aí você vai lá falar com a Rosângela. Já me dava um ruim. Por quê? Porque Rosângela era o nome da mulher que meu pai traiu a minha mãe. Uau! Patrícia, também não. Então, nem conhecia a pessoa, já... boa gente não é. Faz tem sentido, umas- nunca pensei sobre isso. Não, porque Nome, tem né? umas que a gente fala, nossa, já bate... Ai, não bati o santo. Ai, não Nossa, mas a pessoa nem falou contigo. Exato, aí permita-se conhecer essa pessoa. Porque eu, por exemplo, tenho uma cara de cuzona. Sem sorrir, eu tô... Seríssimo. Sempre depois vem aquele Braba. comentário. Nossa, tu tinha uma cara de antipática. Depois tu que que te parece conheci, legal. depois que te conheci, então, porque é aquela impressão mesmo, não é que a primeira impressão que fica, é que é aquela impressão que o nosso sistema escaneou, ele conectou com alguém. E isso interfere muito no nosso profissional. Muito. Porque a gente que atende milhares de pessoas, por isso que eu falo assim, não existe só um profissional da área. E a concorrência tá aí porque atende todos os públicos. Porque tem Exatamente. alguém que não vai gostar de mim e tem alguém que vai se identificar e vai falar, eu quero comprar um imóvel com a Juliana. Sim. E assim é no Instagram também. O jeito da Sandra falar vai conectar com uma e não vai conectar com outra. Tu falou do Instagram, né, da rede social e tudo mais, mas é uma ponte pra gente, né, divulgar o nosso trabalho, que, Sim. meu Deus. É uma ferramenta boa, mas também a gente tem que cuidar muito, né? Porque eu gosto disso aqui também, né? O Da conversar, o energia, do marcar. conversar, do sentir. É Eita. muito bom. Eu acredito até que eu não consigo passar tudo que eu gostaria no Instagram e eu super tranquila para gravar vídeo, Aham. não tem problema algum, mas eu sinto que eu não consigo passar, sabe, exatamente o que eu consigo passar aqui, por exemplo. Eu sinto uma Bloqueio. energia. Aquele acolhimento, né? Muito É, maior. olho no frio. olho. Isso. Exatamente, Olho no olho. olho no olho. É. Já que a gente tá falando de sensações, a gente voltou muito com a questão da raiz dos problemas, né? Uhum. E eu queria que tu contasse, se possível, algum marco na tua carreira, realmente, como tu falou ali da questão da dependência emocional, algum outro marco na tua carreira que a constelação realmente mudou todo o teu rumo. Essa questão da traição, né? Do meu pai com a minha mãe, toda a história deles. Inclusive, eu falo muito no workshop sobre isso, porque eu vou falar de funções, marido, esposa, mulher, né? Filha. Eu tomei muito as dores da minha mãe
pra mim, né? A forma como eu olhei toda aquela história, a E é forma como eu difícil dei separar, o significado. Exatamente, eu tomei as dores e pra mim, meu pai morreu assim, eu digo, aquele herói que a gente visualiza, né? Enquanto criança, a gente visualiza, nossa, meu herói, né? Parece que caiu, deu a descarga, foi embora, né? Eu passei por isso. Então, e só que, na verdade, cada um conta um negócio, né? Então tá aqui o pai e a mãe. Aí o pai diz um negócio, a mãe diz outro e a gente tá aqui no meio. Tem filho até que vem pra ser ela do casal. O casal tá meio balançado. Ah, vou engravidar pra segurar o relacionamento. Vou engravidar porque de repente dá uma... Não, eu não uso acho que mais segurar, porque antigamente... Mas assim, pra dar uma aquecida, pra dar uma... E aí o filho vem com uma função... Antigamente. Agora. Então assim, a criança vem pra ser ela do casal. Ou ainda, o filho vem porque a mãe quer netos. Quando você vai me dar um neto? Nossa Senhora. E aí fica aquela coisa, aquela obrigação de ter que ter o neto Tem que vem ter. pra agradar a avó, nem aos pais. Meu Deus. Aí daqui a isso. pouco mais a avó vai... Ah, então você quis tanto, agora você vai me ajudar a cuidar. Aí Esse fica... corte vai pra minha mãe. Inclusive, Hashtag minha mãe. hashtag fica a dica. Ai, olha, eu vou falar um negócio pra você, Sandra. Foi maravilhoso o nosso papo. E cada vez mais que a gente fala sobre isso, a gente quer entender melhor, saber mais. E eu também quero te falar. Ai, a Mari, maravilhoso, Vou falar tá? desses docinhos, gente, que Maravilhoso. são maravilhosos da nossa parceira, tá? Pega um, vou experimenta, pegar, tá? vou pegar. Corta dieta. Tá. A minha coach tá me vendo aqui comendo doce, a minha tá me Não, matando, fala tá? contra. Gente, a Colher, confeitaria artesanal, Maravilhosa. na Praia dos Ingleses. É Eles na são principal. maravilhosos, não só com doces salgados, bolos, Bolos tortas, de aniversário. tudo é Maravilhoso. perfeito realmente deles. Já Não, fui e ela lá. tem aquela mão cheia, né? Já fui lá, Aquela muito bom. mão- Nossa, Muito é. bom. E eles têm um café também lá, Sim. aberto. Eu acho que no decorrer da semana, até no sábado, pro dia a dia lá, sentar tomar um Nossas cafezinho. reuniões de É vendas são lá. perfeito. Acontecem ali. Acontecem ali. E Sandra, temos um quadro aqui no nosso podcast maravilhoso, né, Mário? Porque a gente gosta dos nossos ilhados aqui com a gente, compartilhando, participando. E pessoalmente, que é o nosso quadro Ilhados na Mesa. Muito bom. E foi maravilhoso, porque agora, quem quer participar do próximo episódio, né, Mari? Tá lá no Instagram, gente. O marketing postou lá pra vocês, tá? Então tem um vídeo com a capa Ilhados na Mesa. É só vocês seguirem o podcast, comentarem e marcarem 2 amigos. E toda semana a gente vai fazer sorteio pra você, ilhado, estar aqui conosco, comer um docinho, conversar com o nosso convidado, ter o seu momento de fama. E agora o João já vai puxar a cadeira com a gente, que a nossa convidada Já vai arrumar o Pois é. espaço. pode vir encaminhando até a nossa mesa. Desfilando, né? Ela é linda. Linda, produzida. É. Estamos muito felizes de você aqui. Sinta-se à vontade. Essa mesa de aproxime. mulheres. Essa Essa mesa de mulheres. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tô quase perdendo meus brincos. Hoje eu cheguei perdendo os meus brincos. Maravilhosos. Não, essa daí é diferenciada, né? Gente, essa não é só uma ilhada, não é uma ilhada qualquer. Não. É a ilhada que está nos acompanhando Todas são. desde o início desse projeto. Eu acho que ela sabia desse projeto até antes da gente realmente lançar, né? E olha que foi sorteio, né, Rô? Não, assim, Não- quando eu vi o meu nome, eu falei assim, gente, o povo vai falar, que show da Xuxa é esse? Isso foi aí é marmelada, mas foi sorteio mesmo, gente. Eu mereci estar aqui. Tá aprovado, tá lá nos stories do Instagram, vai lá. Ela fez o que tinha que ser feito. Fez o que Fez. tinha que ser Fiz, feito. marquei muitas pessoas, inclusive, incomodei. E a Rô, como a Mari falou, uma parceira, tá desde o primeiro dia de podcast. A gente tem uma gratidão muito grande por você, não só pela essa parceria, mas pela amizade, pelo laço que se tornou. Foi bem o que eu falei, foi amor à primeira vista.
Foi. A Verônica foi um anjinho que ligou nós duas. Beijo, amiga. Deixa eu ver. Quem sabe a Verônica aqui? Sim. É só comentar lá no post. Ia ser interessante. Fernanda também. Ia ser... E agora eu quero saber um pouquinho de ti, Rô. Como que tu veio pra cá, pra Floripa? Me conta um pouquinho da tua loja. Então, vou começar com o meu nome completo. Eu sou a Rosana Rossini, sou do Paraná, do interior do Paraná. Sou de Toledo. Já moro aqui em Florianópolis há 22 anos, mais ou menos. Acho que é 22 anos já. Porque eu tive um anjo na minha vida muito maravilhoso. Que ela não é só minha sócia da La Hoff, que é uma loja de acessórios que nós temos nos ingleses, mas ela é minha sócia de vida, minha irmã de alma. A Fernanda é diferente. Gente, essas duas juntas, a energia das duas é muito... Ela é minha irmã de Combina alma. demais. E a família dela me deu uma oportunidade quando eu era muito jovem para vir trabalhar aqui. Então a gente se conhece desde os 11 anos de idade. E aqui estou. E nunca mais fui embora. A ilha me abraçou. E sou muito feliz aqui, graças a Deus. Sou casada também há 14 anos com o Manezinho da ilha. Manezinho! Manezinho. Encontrasse o Manezinho. Ele me encontrou, né? Ele me encontrou, enfim. É isso. Resumindo a minha história aqui, é isso. E Rô, como é que tu tá se sentindo estando aqui conosco? É uma o experiência primeiro diferente, episódio né? ao vivo que tu tá Gente, assistindo. eu estou assim, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Amei te ouvir. Gente, desbloqueou já muitas coisas, tá? Pra falar bem a verdade, amei. Não, nunca fiz constelação, gostaria muito de fazer, né, Sandra? Bora. Agora, Sandra. Já. Já amei a Sandra. Vocês são maravilhosas, a gente tem uma conexão incrível. Amo trabalhar com vocês, né? Nossa parceria, mas além disso, nós temos uma conexão gigantesca. Tem um carinho enorme, a Fer também. Então, gente, é maravilhoso estar aqui. Sério, assim, é a primeira vez que eu participo e tô. E a primeira aqui, vai ter. Vai ter. A Assim, primeira ó, de muito. Vai ter. eu quase não gosto de falar, né, pessoal? quase nunca. Então, meu Deus do céu. E, gente, assim, ó, toda a nossa produção, desde o primeiro dia de podcast, de brinco, acessórios, semijoias, todas Sempre na loja. montadas. Toda na loja da La Hoff. E, assim, fica nos ingleses também, na Praia dos Ingleses. Sim. Depois as meninas vão deixar o @, como encontrar as duas aqui. E não é só uma loja, tá? Tu vai lá, tem toda uma assessoria por trás. Ela não já é tava assim? dando pra gente Já. dos estilos, né? estilos de Esse cada estilo. uma. E assim, ó, ela é o tipo de pessoa, eu lembro a primeira vez que eu fui lá na loja, eu era, tipo, super simplesinha, um anelzinho, um brilhozinho. E ela me olhava e falava assim, vamos lá, tu tem um cabelão, pra fazer Para de isso, ser dá pra louca. melhorar. Hoje eu, Gente, uma mulher poderosíssima dessa. Né? eu usava só pedrinha. Hoje mesmo eu fui lá, eu falei assim, gente, mas daí eu só vou ficar de brinco. Não, pode botar um colarzinho. E Ela como dá muda, né? toda uma Total. assessoria. A mulher muda, né, Rô? E É se outra vocês coisa. mandarem, gente, pra elas, assim, vou fazer uma viagem, manda foto dos lookinhos e elas montam todas as joias pra você usar a viagem inteira, tá? É a assessoria. Atendimento topíssimo. É que é conexão, né, gente? A gente precisa entender que não é sobre você abrir um negócio e vender produtos. Conexão. É sobre isso. Do outro lado tem humano, aqui tem humano. Sobre pessoas, né? É sobre pessoas. Então, como eu quero me sentir quando eu vou no estabelecimento? Como eu quero ser tratado? A É da empatia, né? É sobre isso. E todo mundo que vai até algum local comprar algo é para sanar uma dor. Isso é um fato. Imagina nós mulheres. Isso é né? legal, porque daí eu já olho com os olhares de constelação, né? Sim. De sistêmica, porque uma das leis sistêmicas é o equilíbrio. Então, ela atendendo a minha necessidade, veja, eu tô indo viajar pra praia ou pra esse lugar. É interessante para ela que ela atenda o que eu tô precisando para ter esse equilíbrio, porque depois eu vou voltar, né? Então, tem gente que quer ser só interesseira e não é interessante. Né? Então, seja interessante também, não só interesseira. Não Né? acaba não ali, seja né? interesseira. Não acaba ali. Então, é um equilíbrio de troca. Eu pago, ela me dá o produto e eu fico bem, me sinto bem, lembro dela e depois retorno. E o dinheiro compartilha. serve a vida, né? Sim. O dinheiro que eu paguei aqui vai servir a loja dela, os funcionários, a pessoa que limpa.
o que ela coloca na mesa dela. E assim, dali da mesa, da mesa dela, vai pro supermercado, que paga a caixa do supermercado, e assim o dinheiro vai servir da vida. E eu já ouvi falar, né, que se a gente não deixa o dinheiro circular, a gente tem que fazer o dinheiro circular. Não adianta a gente querer guardar tudo no nosso... Eu já ouvi... Eu não quis tirar o momento dela. Não, jamais. É o nosso momento. É sobre isso. É isso. Uma coisa muito interessante quando a gente pensa no coletivo, porque na realidade é no coletivo. Não tem como você ser individual, gente. Não tem como. Somos então, sistêmicos. Nossa, é muito interessante. Assim, eu não poderia ter vindo num episódio. Eu falei Perfeito. Deu match. Deu match. Maravilhoso. E assim, Rô, esse nosso quadro, Ilhados na Mesa, você que acompanhou aqui do nosso ladinho, espero que esteja confortável. Eu amei, estava extremamente confortável. Esqueci até minha caneca, gente. Estava tão emocionada, já vim perder meus brincos, esqueci caneca, mas enfim. E assim, Rô, o Ilhados na Mesa, você tem a oportunidade de tudo que você escutou aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar para Sandra. É algo que ficou na tua cabeça, algo que tem alguma dúvida contigo sobre o assunto. Então, Sandra, tem uma pergunta que eu queria muito fazer. Assim. Ai, meu Deus. É uma dúvida que não é só minha dúvida, na verdade. Mas eu acredito que você já recebeu até essa pergunta. Existem os temas. Aí eu te procuro para falar sobre um tema específico. Vamos lá, financeiro. Me falaram que eu não posso fazer isso novamente. Que eu não posso... Tá, é uma dúvida mesmo. Isso, que eu não posso... Mesmo tema. Eu só posso fazer outro tema. Daí eu não posso mais constelar sobre o tema financeiro. Sim. Aí no próximo eu tenho que constelar sobre um tema... familiar, por exemplo. Ótima pergunta, ótima. E é uma pergunta realmente recorrente das pessoas. Eu já constelei há 3 meses, 6 meses, posso de novo? É claro, né, gente, tudo é ser avaliado. Se faz 3 meses e qual o tema foi, né, espera. O que você teve já de desenvolvimento depois dessa constelação? E na tua pergunta, né, algumas pessoas, né, realmente têm esse questionamento. Eu já constelei há 6 meses atrás ou 1 ano atrás o relacionamento. Não posso mais constelar? Pode, não tem nada que impeça, porque vai ligar com aquilo que eu falei para vocês. A gente sai de um degrau e vai para um próximo. Nesse próximo degrau, eu tenho novos desafios. Então, é natural que eu de repente queira olhar mais uma vez, porque pode ser que nesse novo desafio algo esteja te impedindo que não é a mesma ligação da anterior. E a gente pode mudar, né? Nossa, muito interessante, né? É porque eu vi duas versões. Eu ouvi a versão que não poderia e a versão que poderia. E eu fiquei muito na dúvida, não só eu, como tu falou, é uma pergunta que provavelmente as pessoas fazem. Foi uma ótima pergunta. E eu tenho mais uma, posso? Quantas gerações a gente puxa, Sandra? Até 7. Até 7. Uau! Até 7. É muita coisa. Gente, é muita coisa. Agora eu te pergunto sobre muita gente. a árvore genealógica. Genealógica. Ginecológica, não. A árvore. É muito difícil fazer, né? Eu não sou especialista nisso, né? Tem pessoas especialistas que são psicogenealogistas, ou pessoas que fazem o genossociograma, né? Que é a árvore, aí eles vão fazer o estudo da árvore, né? Eu não faço esse tipo de estudo, mas tem profissionais que vão fazer o estudo, porque na psicogenealogia, falando um pouco que eu conheço, eles vão olhar as coincidências das datas. Então, por exemplo, se eu nasci numa data próxima, que acho que eles colocam 15 dias ali, de um falecimento de alguém, é como se essa pessoa passasse o bastão para mim de uma a cara das 3 é a mesma. Então, eles chamam de síndrome do aniversário, né? Então, se vocês quiserem, eu tenho uma pessoa para indicar, inclusive, que é psicogenealogista. Comenta aqui no episódio quem quer ouvir sobre isso. Eu posso indicar uma amiga minha. Com certeza. E aí, eles vão olhar para as coincidências de data para verificar, de repente, isso que tá me impedindo, se eu sou... Eles têm uns termos lá que eu não vou ficar falando para não falar. Tem Gizan, que é passar o bastão, que é daquela como se fosse uma demanda daquela pessoa, ela passou para outra, sabe? Mas não é demanda, eles falam outro termo. Uau. Mas assim, amiga, só 7 gerações. Com a constelação, por mais... Como é que eu posso expressar isso? Tipo, o episódio inteiro eu fiquei lembrando da minha constelação. Dá momentos que dá até vontade de chorar de tão forte que é a energia. Ainda lembra, né? Mesmo que você não lembre
de passados, a constelação ela te mostra. A gente comentou da série Uma Nova Mulher. Isso. Na série Uma Nova Mulher tem um episódio de uma mulher que ela vive num relacionamento conturbado, uma situação conturbada, sem dinheiro. E a família, os pais com muito dinheiro, mas ela, eu não quero o dinheiro dos meus pais, eu quero viver, eu quero ficar casada com esse homem. E por aí se vai. A série é muito legal, gente, assistam. E aí nessa constelação ela descobre de uma avó, tataravó dela, que tinha sido morta afogada. E ela tinha muito medo de entrar na água, gente. Ela não entrava na água. E aí, com isso, a constelação, ela conseguiu desenvolver e conseguiu melhorar aquilo ali. Exatamente. Tu tinha um ponto da série. Eu tenho um que queria ponto pra comentar. falar. Exato. Eu tenho lá no meu Instagram, tem os destaques, e aonde tem lá os filmes que eu indico, que eu assisti. Eu faço um breve olhar pra não trazer spoiler, né? E eu coloco um ponto de atenção pra quem for assistir ou quem assistiu, vai lembrar que tem uma constelação em grupo que ele pergunta pro participante, que normalmente o constelador, ele pergunta, né? Você até falou, alguns falam isso, outro. Cada profissional vai com a conduta que lhe cabe, né? Nesse episódio, o constelador pergunta, a gente pergunta pra pessoa, como você está se sentindo aí nesse lugar? E ela vai dizer, porque o corpo vai trazer as sensações, pela energia, enfim, aquilo que eu já tinha falado. Nesse episódio, a pessoa fala assim, eu tô com raiva dele. E acontece. A minha primeira constelação, quando eu fui, gente, só um parênteses, eu fui pensando, cara, é teatro isso. Não é possível. O que tá acontecendo? Eu nunca fiz, E aí mas eu quero fazer. comecei a sentir raiva de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Falei, é coisa da minha cabeça. Falaram que eu ia sentir, vou ficar quieta. Mas aquilo persistiu. E na minha mente vinha assim, ó, por que ela não levanta? Eu quero levantar essa menina. E aquilo foi persistindo, aí a gente levanta a mão e fala pra constelar. Então, eu falei, olha, tô sentindo isso, entra no campo. Então, vai acontecer de sentir algo por pessoas que você nunca viu. E aí, essa pessoa falou, olha, eu tô com raiva. E o constelador fala, então, o que você tá com vontade de fazer? Empurrar. E aí, a pessoa empurra. Não sei se você lembra desse episódio. Sim, lembro. Eu lembro, assistir também. É maravilhoso. Só que isso não acontece, gente. E eu, pelo menos, não permito nenhum tipo de entendi. agressão. Ela vai me dizer, Sandra, eu estou com raiva daquela pessoa ali. Eu vou falar, ok. Aí eu vou fazer movimentos de liberação ou entender todo esse movimento da raiva que está acontecendo ali. Então, às vezes as pessoas podem achar, meu Deus, tem agressão, a pessoa vai bater na outra. Não tem isso. Então, é mais uma encenação. É uma encenação. No geral, Sandra, não tem no geral ou... Por exemplo, você não faz. Eu nunca vi agressões em Que é importante a gente saber, né? Porque às vezes, como cada um tem a sua maneira de trabalhar Eu me formei em 2018 também. e até então, eu ainda participo de constelação. Eu nunca vi agressão. Nunca. E assim, meninas, os nossos diretores já estão assim, olha... Vai dizer vocês que deu estão tempo. falando assim, não. gente, vambora. Passou 5 minutos, gente. Rapidinho. Como assim? Mas assim, eu não posso ir embora sem tu fazer a indicação de um livro, 2 ali. Perguntar agora. Gente, tem tanto, mas vamos lá. Sandra, microfone. Ai, desculpa. Porque eu fui lá pra trás. Né? Eu vou pegar e já volto, calma. Pra quem quer saber sobre constelação, o livro do Bert. Fala da vida dele, do trabalho dele, como começaram as constelações. Tem muitos livros, mas esse aqui é um que eu indico, tá? Se você quer conhecer um pouquinho mais de constelação. Porque os outros, gente, é um pouquinho mais técnico. É mais pra gente mesmo, né? Constelação. E a gente vai olhando ali os casos do Bert, tá? Agora, de cabeceira, gente. Isso aqui é o livro que eu indico pra minhas alunas, minhas mentoradas, minhas clientes, pra vida. Onde estão as moedas? Talvez você encontre em sebo, talvez pela internet. Por quê? Aqui fala muito sobre a energia de vida, onde eu busco as pessoas. O que eu estou buscando, na verdade, eu estou buscando errado. Então, aqui ele ensina a gente que às vezes não é a terapeuta que vai te dar a moeda que você quer. Então, basicamente, o livro fala do quê? Você recebe ou deveria receber moedas dos pais. Mas você sente que não recebeu o suficiente. E aí você vai no marido, no chefe, Uau! na amiga. Hoje eu recebi uma mensagem. Não acredito que você vai me deixar. Um relacionamento tóxico das amizades. E aí eu brinquei com ela. Tem, né, gente? E ela vai ouvir esse podcast. Ela falou, depois me manda o link do podcast que eu quero ver. E eu falei assim, você não tá fazendo jogo emocional comigo, né? Porque não cola, né? É pesado isso.
Não é eu tô te deixando, eu tô indo gravar um podcast que é importante pra mim, né? Sim. Então você tá buscando as moedas com a pessoa errada. Eu não tenho o que você procura. Nossa! Então esse livro aqui, olha, vou dizer, foi um livro que me trouxe... Viradinha de chave. Eu li na minha formação em constelação em 2018 e até então... E Sandra, Perfeito. para quem assistiu o podcast e quer o seu contato, onde te encontrar? Onde me encontra? Como eu falei, no Angelone de manhã. Todos os dias? De manhã, antes, eu vou fazer almoço, passo no Angelone, à tarde trabalho, de noite vou pra academia. Né? Mas é no @Sandra, _Loyola, com Y, e o S no final. Mas se você digitar lá Sandra Loyola, você vai ver minha carinha por lá. Né? Sandra, Loyola, com Y, então é Loyola, e o S no final, Loyolas. Perfeito. E Rô, você, como a gente faz pra te encontrar? A loja, principalmente, eu tenho certeza que muitas babam. Vocês têm que achar essa. Essa é a melhor da ilha, eu garanto. Gente, tem que vender o peixe bem, né? Bem, Rô. @Larofe, LA2ROFFE. Por quê? É Larofe, de Rosana Rossini e Fernanda Fioravante. É o nome das duas sócias. Que forte. Muito legal, né? Que forte. Meninas, quero agradecer vocês duas pela disponibilidade, por dividir esse momento tão importante. Pode ter certeza que todo episódio que a gente grava, algo diferente, principalmente em mim, tô falando por mim, sai daqui, vira uma chavinha. Eu acho que todo conhecimento, o autoconhecimento muda a vida, sim. Muda mesmo. Então, busquem, gente. É um investimento para você. E não espere dos outros. Porque aquela coisa, a gente nasce sozinho e morre sozinho. Faça por você, gente, não pelos outros. É uma frase muito forte. E na verdade, até só tem que cuidar um pouco, que as pessoas estão assim muito eu, né? Então tem que, é uma linha muito tênue também. As pessoas estão muito eu e acabam não que a cuidando do gente próximo. não que a gente tenha que eu vou deixar toda a minha vida aqui para fazer pelo outro, mas é tudo muito discernimento ali, né? Senão as pessoas estão muito você que lide com isso. Eu falo mesmo, eu sou grossa, eu não gostei. Não é isso. Eu falo, você vai se posicionar com educação. Falar, mãe, olha, eu sinto muito. Não assim, se vira, dane-se você. Minha vida, minhas regras e acabou. Né? Tem um pouco de discernimento Com nisso. certeza. Com educação, gente. Né? Eu acho que Com é a moderação. cura, né? Se você está se curando, automaticamente você vai jogar isso pra fora. E aí você cura as outras pessoas. Se você não tá curado, você não tem como fazer isso. Isso. Exato. E obrigada, Mari. Mais um episódio concluído com sucesso. Concluído, gente. Comenta aqui, gente, o que vocês acharam desse episódio. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui no YouTube, coloca ali que depois a gente conversa com a nossa convidada para ela responder para vocês. Segue as nossas redes sociais, Instagram e TikTok, @Conversilhada, YouTube e Spotify, @Conversilhada Podcast, gente. Muito obrigada. Não percam nenhum episódio. Não, e até a próxima. Até a próxima.